Atualmente é muito comum você ver na internet as pessoas falando vai estudar quando não quer discutir algum assunto ou quando se acha muito superior ao seu interlocutor. Então tem esse livro aqui que eu quero discutir hoje, Como Estudar e Como Aprender. Vai estudar, mas antes vamos falar como fazer isso. E é isso que eu vou discutir hoje. Me apresentando aqui, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Malaquias. Eu sou o dono desse canal que discute livros e os meus estudos, aquilo que eu estou entendendo ultimamente que eu quero compartilhar com outras pessoas. Pois bem, vamos falar desse livro aqui, que é um livro curtinho. Emílio Miray Lopes é o nome do autor, tá? Então, bem tranquilo. E eu fiz isso numa sequência, depois de ter lido o livro A Vida Intelectual, que eu gravei já um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês. Quando eu li esse livro A Vida Intelectual, uma das coisas que surgiram ali é que você precisa estar sempre aprendendo. Então, será que existe uma forma mais eficiente de aprender? Por coincidência, esse livro aqui da mesma editora, eu falei, poxa, eu vou comprar também o combo fininho, né? No pior dos casos, não vai ser uma leitura útil, mas também não vou perder muito tempo com isso. Vou te falar que eu não gostei muito do livro, tá? Por quê? Porque ele é destinado a um grupo de pessoas que eu acho que não me encaixa, diferente do livro A Vida Intelectual, que eu acho que é exatamente para mim, quando ele escreve ali, ou pessoas como eu, que tem essa necessidade de continuar estudando, que ele escreve. Aqui ele já escreve para um público mais adolescente, que esteja iniciando ainda seus estudos, na escola ainda, dedicando quase 100% do seu tempo aos estudos, e para as pessoas que ajudam esses adolescentes a estudarem. Então, aí já pega um público que não sou eu. O segundo é que mesmo se eu fosse desse público, eu acho que esse livro não ajudaria, porque ele é escrito para esse público, mas a linguagem que ele tem eu acho mais difícil. Eu consigo entender, mas eu não vejo o Malaquias do passado, quando eu era adolescente, entendendo esse livro em toda essa profundidade. Então talvez seja para professores, para pessoas que ajudam os adolescentes a estudar, talvez tenha alguma orientação, mesmo assim achei bastante limitado daquilo que eu estava esperando. Minha expectativa era muito maior, infelizmente. Mas isso não significa que não tenha nada de bom no livro. Acho que tem algumas metodologias que ele coloca e algumas dicas que são importantes. Vou falar aqui sobre o primeiro bloco de perguntas que ele se coloca, que ele vai responder uma a uma, para mim é o coração do livro. Que ele vai falar assim, olha, para você estudar, você precisa responder algumas perguntas. Eu vou ler aqui. O que estudar? Para que estudar? Por que estudar? Como estudar? Quando, quanto e onde estudar? Então, as famosas perguntas, as 7 perguntas, não sei se são 7 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Aqui é o que, para que, por que, como, quando, quanto e onde. Essas 7 perguntas ele vai detalhar e para mim é o coração do livro. E ele segue justamente nessa ordem. Quando ele fala de o que estudar, estudar aquilo que você gosta. Então aqui não tem como estar em desacordo com ele. Se você gosta de alguma coisa, aqui estude. E estude as suas aptidões. Descubra naquilo que você é bom. Uma forma também de descobrir naquilo que você é bom é aquilo que você gosta de estudar. A segunda pergunta, que é para que estudar, ele dá uma resposta mais filosófica aqui, que é para viver em paz consigo mesmo. Para você colocar toda a sua energia em um assunto, se dedicar àquilo e realmente aprender. Para isso que você deveria estudar. E por que estudar? Estudar é o procedimento mais simples de você conhecer, de vir a saber as coisas. Então é por isso que você deveria estudar. Em princípio, livros é a principal ferramenta para isso acontecer. Mas hoje em dia, com vídeos, com internet, podem existir outras formas de você aprender. Mas o importante é que você aprenda as coisas, aquilo que você escolheu saber, de fato. Como estudar? Aqui ele vai dar várias dicas de como fazer isso, desde a postura até para você não estudar sozinho, você ter uma boa eliminação, qual momento do dia é o melhor momento do dia para você estudar e assim por diante. Por último, ele já junta aqui quando, quanto e onde estudar. Ele fala quando? Manhã é um bom momento para se estudar, a sua cabeça está mais fresca. Quanto? Que seja ativo, que você pode até andar, mas não ficar parado, né? Então, estude o quanto você conseguir. Não precisa ficar parado para você estudar. E onde estudar? Não precisa ser um lugar super silencioso, que você está longe de tudo, desconectado de tudo. Pelo contrário. Então ele elabora essas 7 perguntas e para mim é o coração desse pequeno livro que vai discutir como estudar e como aprender. Depois ele vai falar sobre a aprendizagem em si.
a aprendizagem em si, uma vez que você teve esse tempo para estudar, o que vai ser o teste para saber se você aprendeu ou não? A realidade de algum problema concreto, onde você vai poder conectar os pontos das diferentes coisas que você aprendeu nos livros e conectar com a realidade. É aí, neste momento, que você sabe, eu aprendi. Não é no momento que você entendeu o livro. E é claro, aqui ele coloca, livro é uma boa forma de aprender, você fazer resumos do que você entendeu, do que você não entendeu, fazer as perguntas, isso é super importante. Mas o verdadeiro teste da aprendizagem é quando ela é enfrentada com a própria realidade ou algum problema bastante específico. E é isso que ele vai discutir praticamente na segunda parte do livro. Por último, a principal mensagem que eu saio desse livro, e para mim é esse o insight que, para me dizer que não valeu por nada, ele valeu por uma coisa, que é o fio condutor da mensagem. Quando você lê um livro, quando você está aprendendo alguma coisa, não é para você decorar todos os capítulos ou todos os pormenores que aquele livro tentou te ensinar, ou aquele livro, ou aquela palestra, ou aquele vídeo. Mas você entender qual que é o fio condutor da mensagem e você poder descrever isso com as suas próprias palavras. Essa é a mensagem principal do livro. Eu pensei comigo, lembrei do He-Man, que para quem não conhece, é um desenho lá dos anos 80, que tinha várias aventuras e que no final do desenho tinha assim, o que aprendemos hoje, amiguinho? E aí ele fazia a moral da história. Para mim era um pouco essa ideia do He-Man em todas as coisas que você vai aprender. Quando você chega no final e fala assim, o que você aprendeu? Qual foi a moral da história? Qual foi o fio condutor dessa história que você vai conseguir relembrar e reconstruir na sua cabeça? Porque os livros, na verdade, são ferramentas para te ajudar a pensar. Não adianta você querer decorar tudo. O que adianta sim é você entender qual que é o fio condutor daquele livro, por que ele está fazendo isso e poder reconstruir essas ideias dentro da sua cabeça. Porque a realidade, no momento que te exigir alguma coisa, você vai ter que reconstruir esse racional dentro da sua cabeça e aplicar isso na realidade. É isso. Esse é o resumo então desse livro, que de novo, acho que não vale a pena tanta leitura, mas mesmo assim tem alguns insights interessantes e espero que tenham gostado. Discutir um livro que, mesmo que não sendo tão bom, pode trazer algum insight super importante pra gente. É isso, não esqueçam de deixar os seus comentários, deixar o seu like, compartilhar, chamar os amigos e compartilhar essa ideia do canal, dos livros e dessa vida intelectual, tá bom? Um grande abraço e até mais.